De volta ao nosso encontro semanal, uma bênção, nós estamos já preparados para ministrar a palavra de Deus para o seu coração. Uma mensagem que nos fala sobre o amor, a tolerância e a salvação. Eu lhe convido então para o nosso quadro Comentário Bíblico. No comentário bíblico de hoje, a leitura está no Evangelho de João, capítulo de número 8. A partir do primeiro versículo, a gente vai seguir essa leitura. Fala sobre a mulher adúltera. Diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Bem, a gente vai comentar os textos, é um sermão textual em que o comentário é feito versículo por versículo, e a gente quer assim regredir um pouco o texto para o verso do último verso, do capítulo anterior, que diz assim: e cada um foi para a sua casa. E no versículo 1 do 8º, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Essa questão decorre do fato de a Bíblia não ter sido originalmente dividida em capítulos e em versículos. Então aqui nós tínhamos uma leitura corrida. Tudo que nós vamos ver nesta passagem bíblica decorre desta observação do último versículo do capítulo 7. Porque mostra uma diferença entre Jesus e aqueles que o acompanhavam. Enquanto cada um foi para a sua casa, sendo noite, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, ele foi orar. No verso número 2 diz assim: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Você vê aí a noção, ou a menção, de Jesus ensinar assentado, como era costume dos rabinos nas sinagogas. Estando assentados, ensinavam o povo. Hoje nós temos verdadeiros shows de pregação no Brasil, quando pessoas não apenas ficam de pé, mas gritam, fazem toda sorte de gesticulação, de recurso teatral para chamar a atenção. Jesus, ele pregava de modo simples. No verso número 3 diz que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. É muito interessante quando a gente lê esse versículo em perceber que eles trouxeram apenas a mulher. Porque onde há uma adúltera, há um adúltero. Com certeza. Mas apenas a mulher foi trazida. Geralmente, quando eu comento este texto, eu gosto bastante deste texto. E eu nunca tinha pensado nisto, mas me ocorre agora que talvez a minha paixão por este texto se deva ao fato que, de ter sido este texto e esta pregação que eu ouvi, no dia 14 de maio de 1978, faz tempo, hein? No dia em que o pastor da igreja pregou essa mensagem e então eu fui à frente render a minha vida a Cristo. Exatamente esta palavra foi pregada. Ali naquele dia era o Dia das Mães e o pastor Valdemar Farias, de saudosa memória, pregou esta mensagem, falando sobre o valor da mulher e dissecando maiores detalhes. Escribas e fariseus constituíam duas classes muito importantes em Israel nos tempos de Jesus. Os escribas estavam ligados à lei, eram, como assim dizer, os copistas da lei. Eles eram estudiosos, respeitados pelos seus contemporâneos. E os fariseus constituíam uma classe religiosa também respeitadíssima pelos judeus. O certo é que eles, escribas e fariseus, trouxeram esta mulher até Jesus, acusando-a de
ter adulterado. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Sempre que comento este texto, eu me lembro de uma figura jurídica no direito penal que se chama flagrante preparado, que consiste numa espécie de cilada, quando alguém, querendo provar que outro está apto ou até já está praticando determinado crime, monta uma estratégia para que a vítima e o agente também, principalmente o agente do crime, caia nessa cilada. É um chamado flagrante preparado. Aqui nós não sabemos se se trata de uma espécie de flagrante preparado, em que os próprios acusadores teriam engendrado toda a situação, facilitado toda a situação para que a mulher caísse nessa cilada. Nós vamos ver na continuação do texto que, na verdade, os judeus que levaram esta mulher a Jesus não estavam sendo sinceros. Eles queriam, na verdade, apanhar Jesus em uma falha, quanto à questão da lei mosaica. Tanto que quando eles trazem a mulher a Cristo, logo no verso 5, nós lemos: e na lei eles disseram a Jesus. Esse é o tipo do crente que sabe muito a Bíblia e é muito santo, que ele quer até ensinar a Jesus como ser santo. Hoje nós temos alguns líderes religiosos que, de tanta heresia que vivem e pregam, hoje estão criticando a Jesus. Eu vi estes dias um vídeo de um indivíduo deste, que é líder de uma igreja no Brasil, criticando Jesus no seu primeiro milagre, que é da multiplicação, ou melhor, da transformação da água em vinho. Bem, nós ficamos realmente assustados, perplexos no meio de uma situação dessa. Como pode um homem querer criticar Jesus? Os escribas e fariseus chegaram logo a Jesus com essa mulher, dando lição de moral, ensinando Jesus a lei, quando Jesus é o cumprimento da lei. Eles disseram: e na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres assim, nessa condição, sejam apedrejadas. Apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha, eles tinham razão quanto ao apedrejamento. Realmente, na lei, no livro de Deuteronômio, está dito que o adultério podia ser punido com apedrejamento, com a execução. Eles estavam corretos naquilo que no direito nós chamamos de tipificação do fato, ou seja, um fato ilícito realmente aconteceu do ponto de vista da lei de Moisés. Aqui, no verso 6, então, o texto revela o verdadeiro objetivo daqueles homens. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É muito interessante que Jesus simplesmente não dê bola para esse tipo de gente. Acusadores, homens que se deram ao trabalho de trazer uma mulher apanhada em suas falhas, em seus pecados, para usá-la como isca, a fim de fisgar Jesus. Jesus não aceita esse tipo de situação. Não aceita. Nós vivemos tempos difíceis, por exemplo, na igreja evangélica brasileira. Nas denominações, igrejas como a Assembleia de Deus, onde eu estou há quase 40 anos, como eu disse no começo, e que posso falar com muita propriedade. Nós vivemos tempos difíceis, onde há muita discórdia, líderes que não se perdoam, não se consertam, cada qual segue a sua vida. A gente fica pensando o que alguns pastores dizem ao Senhor quando oram.
o que falam a Deus, que justificativas, que teologias eles avocam para si mesmos para justificar o estado mental e espiritual deplorável que vivem. Bem, aqui eles receberam de Jesus, com toda essa acusação, receberam de Jesus o descaso e uma chance que Jesus estava lhes dando para que eles refletissem bem no que estavam fazendo. O verso 7 mostra que esta cena de Jesus cabisbaixo, rabiscando na terra, durou um certo tempo. Porque diz o verso 7, e como insistissem, ou seja, eles estavam ali, e tu o que dizes? A mulher está aí, ela foi apanhada em adultério. O que tu dizes? Na lei de Moisés nós devemos apedrejá-la. O que tu dizes? Como insistissem, diz a Bíblia, perguntando-lhe. Jesus endireitou-se, ajeitou a coluna, a postura e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E agora eles estão na mão de Jesus. Porque querer ensinar a Bíblia para Jesus realmente não tem sentido. Eles estavam agindo de modo temerário, falso. Porém, Jesus estava chamando a palavra verdadeira, corretamente aplicada para esta situação. Sim, na lei de Moisés havia a permissão para que aquele que flagrasse um adultério, no caso aqui a mulher adúltera, porque a situação era principalmente sobre a mulher, como vemos nesta cena. Então, a testemunha ocular de uma situação desta estava autorizada a iniciar a execução. Ou seja, você sabe, uma morte terrível, morte por apedrejamento, que até hoje ainda existe em algumas nações no Oriente. Estava essa pessoa, a testemunha ocular, autorizada pela lei a iniciar a execução. E iniciar a execução significava pegar a primeira pedra e atirar. Porém, Jesus, como sempre, aprofunda a lei. Jesus vai à substância da lei. Se lá em Deuteronômio estava dito que a testemunha ocular podia iniciar a execução, Jesus agora, interpretando perfeitamente a lei, diz que há uma condição ainda, que aqueles que são os julgadores ou os executores da sentença não podem ter praticado o mesmo crime da vítima. A condição é que estejam isentos de pecado semelhante. Então Jesus diz: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire pedra contra ela. Seja o primeiro, diz o texto. Seja o primeiro que atire pedra contra ela. Agora a coisa estava muito complicada, né? Quando nós lemos este texto e nós vamos contextualizá-lo com a nossa realidade, nós vemos como falsos evangelistas, falsos intérpretes do evangelho dos nossos dias, dificultam o trabalho de Deus na nossa sociedade. Eu quero aqui abrir um parêntese para falar sobre a questão, por exemplo, homoafetiva no Brasil. Eu espero ter tempo um dia para conversar mais profundamente esta questão. Nós sabemos que a luz da Bíblia não é um ato ou uma vida que tem um aplauso de Deus. Porém, o que mais nos deixa perplexos é a situação, o modo de abordagem
que fazem aqueles que vêm para falar sobre este assunto enquanto ministros do Evangelho. Temos pessoas que estão tão cheias de ódio ao falar sobre o movimento homoafetivo que a cena parece ser exatamente esta, uma cena de execução. Jesus diz para todos nós: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra a mulher. No verso 8, diz que Jesus voltou a escrever, tornou-se a inclinar e escrevia. Mas diz a Bíblia que quando ouviram isto, começaram a sair um, a começar pelos mais velhos. Você diria assim: pastor Rui, por que o senhor acha que os mais velhos saíram primeiro? Porque os mais velhos temos mais pecados que os jovens. O tempo cronológico não nos torna necessariamente melhores cristãos. Pelo contrário, Deus encontra mais material disponível para trabalhar vidas jovens, que muitas vezes pessoas de média idade, de idade avançada. Quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna a nossa salvação e devemos vigiar quanto a isso. A gente vai avançar para concluir. Diz o texto que ficaram somente Jesus e a mulher. Então Jesus perguntou à mulher: ninguém te condenou? E o Senhor responde: ninguém. Ele diz: nem eu também te condeno. Essa é a questão que acontece hoje com o movimento homoafetivo. Muitos pastores que usam da mídia surgem cheios de ódio contra os homossexuais. Nós não vemos o amor de Deus estampado em seus semblantes. Nós não vemos um ato de misericórdia. Nós vemos uma verdadeira apologia a um legalismo, esquecendo a criatura humana, esquecendo que ali temos uma vida. É claro que devemos pregar o Evangelho, e é claro que não podemos omitir as verdades bíblicas. Porém, como disse certo pregador, mesmo pregando os horrores do inferno, devemos fazer isto com lágrimas nos olhos. Porque todos nós, diz a Bíblia, estávamos destituídos da glória de Deus e fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. A gente vai ao intervalo e volto já, também para o nosso momento de oração. Fique aí e faça contato com a gente.